foi o primeiro videogame que você lembra de ter jogado? Se foi o Atari, eu posso dizer com tranquilidade que você já se vacinou contra a Covid-19. Mas me conta aí, Renato, qual foi o teu? Sara, jogar videogame é uma das lembranças mais antigas que eu tenho na minha vida. Assim, eu sempre joguei. Tem foto minha criança com 4 anos de idade jogando meu Atari. Que eu tinha aquele Atari assim, e eu tinha uma pasta cheia de cartuchos, sabe? Aqueles cartuchos que vinham 4 jogos, aí você ajustava lá as alavanquinhas no Atari e escolhia qual o jogo. Então, assim, uma porrada de jogo do Atari. Essas são as lembranças mais antigas que eu tenho. Caramba, Renato, que massa, porque assim, na minha infância e na minha casa, isso foi exatamente o que aconteceu também. A gente jogava muito Atari, acho que o jogo que eu mais joguei durante a infância foi Pitfall. E sim, gente, eu já tô vacinada contra a Covid-19, me vacinei no Porto Digital e recomendo que vocês cheguem lá também para tomar de vocês. Tais, o podcast do Porto Digital, episódio 7, o futuro dos games. Então, Sara, se você me permitir, eu vou fazer um breve depoimento aqui na abertura do programa, porque desse assunto aí eu tenho lugar de fala. Porque esse ano agora, em 2021, eu completo 36 anos, né? E por isso eu faço parte de uma geração que é meio que privilegiada, porque eu consegui acompanhar de perto o desenvolvimento dos videogames. A geração anterior à minha ainda trata o videogame meio como um brinquedo, né? A maior parte deles já abandonou o videogame há muito tempo, já não joga. E o pessoal que é mais jovem, ele já tá tão acostumado assim que é uma coisa que faz parte da vida deles. Já eu não, eu cresci, né, junto com os jogos. Como eu te falei, meu primeiro console foi um Atari. Depois eu tive um Master System, né, que foi o principal concorrente do primeiro Nintendo entre os videogames de 8 bits. Então eu vivenciei depois ainda essa guerra entre Super Nintendo e Mega Drive. Eu joguei PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Wii U, PlayStation 4, Xbox One e finalmente nessa geração atual, né, o Switch, Xbox Series X e PlayStation 5, além de PC, claro. Sem falar nos portáteis, né, como Game Boy, Game Gear, PSP. Vários desses videogames eu tive e outros tantos eu joguei na casa dos meus amigos. E eu lembro quando eu era criança que os videogames e os jogos eles ficavam na seção de brinquedo da loja de departamento. Então eu vi eles migrando ano a ano para a parte de eletrônicos. Hoje, né, qualquer console ele divide espaço com TV, com sistema de som poderoso, caro e potente. Ele faz um eletrônico, né, um sistema de entretenimento da casa, não é mais um brinquedo. Eu saí de torneio de Unilever na locadora, ou de Counter-Strike na Lan House, para ver campeonato de esportes na ESPN e na Sport TV. A indústria de videogame hoje, ela vale mais de 300 bilhões de dólares, né, que é mais do que o cinema e a música juntos. Esse mercado ele deve chegar a faturar 100 bilhões de dólares em 2024, né, segundo as expectativas. De certo modo, eu até trabalho com isso atualmente, né, assim, eu não sou desenvolvedor de jogos, mas sou editor de games de um dos maiores sites de tecnologia do Brasil, que é o Olhar Digital. Cobrindo games, eu já fui para Estados Unidos, França, Chile, Alemanha, Turquia, até para Coreia do Sul. E jogando eles eu fui ainda mais longe. Fui para San Andreas, para Reino do Cogumelo, para Raccoon City, Hyrule, Silent Hill e outros planetas e galáxias. Renato, tu não sabe brincar, né? Mal começasse aqui, nem apertou o play e já zerou o jogo. Mas vamos lá. Os jogos eletrônicos, ou melhor, os games, são hoje parte fundamental da cultura digital e marcam a vida não só de Renato, como a minha também e a de muita gente. E hoje temos videogames, tablets, celulares, propagandas gamificadas, sistema de educação, tudo isso usando elementos de jogos para aprimorar o aprendizado. Os jogos, hoje com gráficos em 4K e enredos típicos de cinema, rodando em HTML no navegador do celular ou do computador, movimentam um mercado extremamente criativo e inovador. Nesse episódio do CAIS, a gente bateu um papo com 2 desenvolvedores de jogos daqui do Recife. Túlio Caraciolo, da Manifesto, e Thiago de Freitas, da Cocu. A ideia é entender a partir da trajetória deles como é que o mercado de games evoluiu aqui no nosso estado. Também conversamos com Nilson Soares, que é professor da César School. Nossa proposta é juntar a visão acadêmica e de negócios para lançarmos um olhar para o futuro. E esse futuro, o que tudo indica, e eu já vou dando spoiler, passa pelas plataformas do multiverso. A criança de 7, 8 anos que ganhava calos nos dedos jogando Super Mario de ontem é a criança conectada no Roblox hoje, enquanto conversa com vários amigos via Discord. E se quem teve contato com o mundo dos games passando de fase no Alex Kidd entrega hoje jogos incríveis nos mais diversos formatos, é até difícil de imaginar para onde é que vai o desenvolvedor de jogos que vai crescer dentro dessa realidade completamente digital. Mas essa reflexão é a última fase da nossa jornada. Vamos começar do começo. A
trajetória e as ligações de Túlio Caracciolo com o universo dos games são bem semelhantes ao relato que Renato fez aqui na abertura. A diferença é que enquanto o nosso querido apresentador resolveu escrever sobre jogos, Túlio decidiu ser desenvolvedor. Ele é um dos sócios da Manifesto Games, empresa do Porto Digital que atua há mais de 15 anos na área. Túlio começou a desenvolver jogos muito cedo, antes mesmo de terminar a faculdade. A Manifesto nasceu lá no Centro de Informática da UFPE, incubada pelo César. A Manifesto, ela foi criada, né? Eu sou um dos fundadores, com mais dois amigos de faculdade, Vicente, que ainda é meu sócio hoje, né? E Léo, que terminou saindo ali em 2008, 2009. A Manifesto saiu dessa vontade, né? De trabalhar com um tipo específico de jogo que a gente não tinha opção em Recife e também não era uma opção para a gente trabalhar fora, né? Então a gente aproveitou um edital que teve, pré-incubadora, na verdade, que o César administrava lá no Centro de Informática, né? E aí a gente aplicou uma ideia para essa pré-incubação, né, que era o Recife Beat, na época, que chamava a incubadora. E aí terminou que a gente passou, né, e aí foi um ano inteiro de pré-incubação, em que a gente meio que aprendeu um pouco sobre o que era o mercado, quais eram as opções e o que era possível a gente fazer. No início da empresa, Túlio e seus sócios desenvolveram jogos para navegadores usando uma tecnologia muito popular na época, que era o Flash. Além de contar um pouco sobre as diferentes plataformas tecnológicas adotadas pela Manifesto, ele também explicou pra gente as principais diferenças entre criar um game e um software convencional. Desenvolver jogos é bem diferente de desenvolver um software tradicional. A abordagem de desenvolvimento é bem diferente, né? O software tradicional ele é muito mais baseado na interação da pessoa com o software, né? Então, a pessoa clica num canto, aperta um botão, aperta uma tecla e o software responde. Num jogo, a gente tem um loop, né? Acontecem coisas várias vezes por segundo, independente se está rolando uma interação ou não. Essa diferença é interessante dizer porque essa base de como um jogo funciona e de como você produz o jogo, ela não muda. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia que a gente usa muda por causa da plataforma, né? Começou com web lá atrás e a gente usava Flash porque os browsers não tinham o suporte, e aí a Adobe veio com essa solução e durante o tempo foi muito popular. Em seguida a gente vai para o PC, né, jogo para Windows, e aí a gente usa uma outra solução, e na época tinham várias opções. Depois veio o celular, né, que no começo, né, você tinha que ter uma tecnologia bem específica para a produção dos jogos para aqueles celulares. E aí, hoje já volta para a web de novo, né, com HTML5, os browsers com muito mais suporte às coisas e tal, e aí também volta a ter muito jogo, e também o browser para celular, né. Ali no começo dos anos 2010, por ali, as plataformas de desenvolvimento resolveram um pouco esse problema, sabe? Porque elas começam a ser realmente multiplataforma. Elas têm essa capacidade, né? O Unity, por exemplo, você consegue fazer jogo para celular, para PC, para web, o Cox Creator você também consegue. E aí termina que você abstrai um pouco desse problema, né? Antigamente isso era um problema maior. Se a tecnologia não é um problema, né? Aí o X é um problema, né? Porque você fazer um jogo para PC nativo, né, o que é um executável, tá? É muito diferente, por exemplo, fazer um jogo para o browser, é muito diferente fazer um jogo para celular com toque, e fazer um jogo para celular app é diferente de fazer um jogo celular browser. A experiência do jogador é muito diferente, né, em vários sentidos, né, desde a entrada de toque ou de mouse e teclado é diferente. Então é um desafio maior nesse sentido de se adaptar sempre ao que a plataforma oferece de melhor e ao que o usuário procura quando ele está naquela plataforma, né? A mesma pessoa, quando ela está jogando no celular, quando ela está jogando no PlayStation, quando ela está jogando no computador, ela procura tipos diferentes de experiência e você tem que adaptar o seu design, o seu projeto de jogo para aquilo, né? Hoje, a Manifesto já opera na perspectiva de expandir o mercado a partir de uma tendência que mescla os processos dos games com a educação. E eu estou falando da plataforma Gepeto, que é um mundo virtual gamificado que auxilia no ensino de inglês. Hoje, são mais de 1.600 escolas que já adotaram essa plataforma. Lá em 2008, por aí, a gente, junto com outras empresas aqui, a Jinx, a Meantime, o próprio César, a gente começou a fazer algumas iniciativas de jogo para a educação, né? E desde então a Manifesto também tem, digamos, uma unidade de negócio que trabalha com jogos para a educação, e a gente fez iniciativas e coisas diferentes que a gente fez, mas que de uns 4, 5 anos para cá, a gente juntou e focou em uma plataforma que é para
auxiliar no ensino de inglês. E essa plataforma da gente, a gente usa em grandes escolas, né? Então, várias escolas de alcance nacional usam a plataforma que a gente chama de GPT, né? Então, a Cultura Inglesa usa, Red Balloon, o Wizard, International School, todas elas usam o GPT e tem crescido muito, né? É um aspecto da Manifest, uma unidade de negócio específica que cresce bastante. Hoje é uma equipe de quase 20, 25 pessoas da Manifest que trabalham exclusivamente nessa plataforma, e os planos da gente no médio prazo é meio que fazer um spin-off disso para uma empresa específica que faz exatamente isso, que é o GP, né? De acordo com a pesquisa Game Brasil de 2021, que vou chamar de PGB, 72% dos mais de 12 mil entrevistados afirmam jogar jogos eletrônicos. E as medidas de isolamento impostas pela pandemia fizeram com que mais da metade deles, ou seja, 51,5%, realizassem mais sessões de partidas online com amigos. Para muitas pessoas, foi a única forma de realizar uma atividade divertida em grupo. A Covid-19, de certa forma, impulsionou ainda mais o setor. Segundo o PGB, 60,9% dos consultados consumiram mais conteúdos relacionados a jogos e 42,2% disseram ter investido mais dinheiro em games durante esse período. E esse número pode ser ainda maior. Um estudo feito pela bandeira de cartões Visa apontou que as transações financeiras feitas nas principais plataformas e consoles de games cresceram 140% em 2020, em comparação com 2019. Com isso, o mercado de jogos eletrônicos só aqui no Brasil espera ter uma receita de 12 bilhões de reais, um aumento de 5,1% na receita anual, de acordo com a Newzoo. Nosso país possui a maior receita de jogos da América Latina, gente, e é a 12ª do mundo. E é claro que isso não aconteceu só aqui. De acordo com a estatística, os gastos mundiais com conteúdo de jogos aumentaram 12%. Com o fechamento do comércio de rua, quase todas as grandes empresas de jogos geraram a maior parte de suas receitas por meio de conteúdo digital. A própria Nintendo, que fatura muito com a venda de consoles, atualmente o Switch, relatou uma participação de receita digital de 42,8% ao ano. A indústria de jogos aumentou 500 milhões de jogadores nos últimos 3 anos, totalizando agora aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas em todo o mundo, segundo o levantamento da Century. Esse grupo deve aumentar em mais 400 milhões de novos jogadores até o final de 2023. A comunidade gamer não só está crescendo, como está se diversificando. 60% são mulheres, 30% têm menos de 25 anos e 1/3 se identifica como não brancos. Por questões históricas e sociais, os entrevistados que se identificaram como jogadores de longa data são iguais a mim. 61% do sexo masculino, 79% com mais de 25 anos e 76% se identificando como brancos. Thiago de Freitas também é da minha geração. Ele tem 38 anos e é o CEO da Cocu, um dos principais nomes da cena local de desenvolvimento de jogos. A empresa atraiu muita atenção para si quando desenvolveu elementos do jogo Horizon Zero Dawn, lançado inicialmente para PlayStation e hoje disponível também para PC. Se você conhece esse jogo e ficou curioso, sabe que boa parte daqueles robôs conjeitando dinossauros foram criados aqui mesmo, no Recife. A gente sempre trabalhou em pequenos projetos e a gente começou também a viajar bastante para ver o que é que a gente conseguiria trabalhar lá fora, né, para poder conseguir alguns clientes lá fora. E lá fora a gente só aprendeu que a gente estava muito atrasado em relação ao que a indústria estava procurando e a gente começou a se adaptar a isso. Ao que o mercado estava procurando. E até que em um determinado momento, em 2015, participando de uma feira de negócios lá no Canadá, a gente cruzou nossos caminhos com o pessoal da Guerrilla Games, que resolveu literalmente treinar a fazer negócios com a gente. A gente não foi contratado nem sequer por conta de portfólio, porque eles nem chegaram a ver o portfólio. Eles simplesmente, na noite anterior, a gente tinha conhecido, a gente tinha estabelecido um belo de um relacionamento com a turma lá, e no outro dia eu estava no meio do salão, o cara me chamou, perguntou, cara, isso aqui é o jogo da gente, você conhece esse jogo que a gente está para poder lançar? Eu dizia que eu nem sabia qual era. Foi quando a gente voltou para o Brasil que ele procurou a gente pelo Skype, até hoje eu tenho essa primeira mensagem dele, dizendo, e aí, tá a fim de tentar esse teste? Eu disse, porra, vamos lá, vamos nessa. Então, foi dessa maneira que a gente começou a trabalhar no Horizon Zero Dawn. Não foi muito mais por questão de relacionamento do que, de fato, por uma questão de teste. E foi dessa maneira que a gente começou a crescer, a gente apareceu com Horizon Zero Dawn. Esse modelo de negócios é conhecido como outsourcing, que é quando uma empresa desenvolve elementos e parte de um game para outras empresas. Hoje, a Cocu ampliou seu escopo, sempre mirando no mercado internacional.
Nós somos uma empresa que atualmente a gente passou de outsourcing para poder se tornar uma empresa de co-desenvolvimento, significa que a gente desenvolve em conjunto com essas outras empresas, entendeu? Os projetos, e não apenas a questão unicamente da arte, mas também a questão de programação. Então, nós somos uma empresa atualmente de co-desenvolvimento, de co-development, e a gente, aos poucos, também está começando a se distanciar um pouco disso, porque, independente se é co-development ou se é outsourcing, o termo correto é work for hire. Então, nós somos pagos para poder trabalhar, para poder entregar um produto, ou então entregar alguma coisa, um serviço que foi contratado por um contratante que vai pagar uma quantia X para você poder fazer isso. Independente se eles têm um contrato que costumeiramente é chamado de retainer, entendeu? Onde eles pagam mensalmente, alguma coisa assim. Então, a gente também agora começou a se distanciar para poder se tornar uma empresa que é coprodutora. Então, a gente agora está mais fazendo parte de, não apenas de fazendo a parte do Work for Hire, mas também tendo participação nas vendas desses projetos. Mas falando muito sobre a parte do Work for Hire, a gente teve alguns projetos que são bem famosos, né? Por exemplo, tem um dos mais famosos, agora há pouco que a gente trabalhou, foi o Call of Duty, que foi o Call of Duty Black Ops Cold War, que foi lançado para diversas plataformas, entendeu? A gente já vem trabalhando com o pessoal da CI Games no Snap Ghost Warrior, já tem uns 4 anos, então a gente trabalhou o Snap Ghost Warrior 3, o Snap Ghost Warrior Contracts e o Snap Ghost Warrior Contracts 2, e esses todos a nível de co-desenvolvimento, entendeu? Onde a gente teve participação de muita gente do nosso time para poder fazer level building, fazer mapa, fazer narrativa, criar etc, entendeu? E atualmente também a gente tem trabalhado muito como um dos top developers da turma da Roblox. Então a Roblox diretamente vem com a gente o tempo todo para poder pedir para a gente poder desenvolver coisas para eles lá também, entendeu? E para dentro da Roblox, por exemplo, um dos nossos clientes é a Netflix. Dos últimos jogos que a gente fez agora foi o do Stranger Things, Starcourt Mall, e também já teve a Warner Brothers, que a gente fez o Wonder Woman, e, enfim, diversos outros projetos que a gente está fazendo lá dentro. Então, a gente acabou se especializando muito em console, PC, e agora também em metaverso, entendeu? Então, a gente agora tá bem craque quanto a Roblox, e estamos trabalhando bastante com esse cliente também. Tiago atuou por 6 anos como diretor da Abra Games, Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Para ele, a produção nacional de games deve ser tratada como indústria de cultura. Nesse sentido, ele defende o fortalecimento das políticas públicas que atuam no apoio e no fomento à produção de games e estruturação de empresas desenvolvedoras. A nível Brasil, a gente tem a Associação Nacional de Desenvolvedores de Jogos, que tem o nome da Abra Games, que eu estava como diretor da Abra Games durante os últimos 6 anos, saí agora nessa nova gestão. E, enfim, dentro da Abra Games, no final das contas, existe a Abra Games que é o principal interlocutor com diversos órgãos governamentais, como a Apex, como a Ancine, como Secretaria de Cultura, e etc., entendeu? Para poder ajudar a criar políticas públicas ou ajudar a desenvolver o mercado de jogos nacional, a indústria de jogos nacional. Se atualmente a indústria de Recife está crescendo e cresceu esse tanto, foi muito por conta da Abra Games também, que fez um mapeamento dos principais eventos para poder atender, trouxe diversas oportunidades para poder cobrir custos de eventos, entendeu? Para poder levar essas empresas lá para fora, para promover a exportação, junto com uma parceria com a Apex, entendeu? Então, hoje em dia existe uma cena em Recife por conta da Abra Games e existe uma cena no Brasil como um todo por conta da Abra Games. Eu posso dizer que atualmente o que a indústria de jogos já é através, que se tornou agora atualmente, já é por conta das políticas públicas que foram criadas. A Diorama, ela conseguiu o grande primeiro investimento dela através de uma política pública que foi costurada entre a Abra Games junto com a Ancine para poder desenvolver os editais de jogos que garantiam R$1 milhão para investimento na Diorama para ela poder lançar um projeto. Entendeu? E foi com esse dinheiro, no final das contas, que a Diorama conseguiu se capitalizar para poder começar a crescer de verdade.
Da mesma maneira, também vem a Pulga, que também participou de diversos editais, entendeu? Para poder também conseguir se capitalizar, para poder conseguir crescer. É de muito interesse também do governo de poder promover esse tipo de política pública para poder fazer com que as empresas cresçam e você consiga começar a movimentar a economia como um todo, principalmente a economia doméstica. A comunidade desenvolvedora de games sempre contou com o apoio do Porto Digital. Empresas como a Jinx, Meantime e a Playlore, que fizeram história tanto no Recife quanto no Brasil, começaram aqui dentro do Parque Tecnológico. Um dos braços mais fortes da economia criativa, a produção de games foi incentivada por uma série de ações. Antes da pandemia, quando os encontros presenciais eram possíveis, o Porto Digital promoveu algumas edições do Porto Media Game Jam, maratonas de desenvolvimento de jogos que serviram como porta de entrada para quem sempre teve interesse pela área, e também como ponto de encontro de uma comunidade cada vez mais interessada e diversa. A fórmula deu tão certo que possibilitou um recorte de gênero, para quebrar um pouco o que a gente trouxe aqui desse perfil de homem acima dos 30 e branco. Estou falando do Game Jam das Minas, que, como o nome sugere, agregou e incentivou a produção de jogos e o senso de união à comunidade entre as mulheres desenvolvedoras de jogos eletrônicos. Além dos encontros na Jam, também é possível aprender sobre jogos em cursos de graduação e pós-graduação no César School, que oferece disciplinas como Game Design, Gamificação e Design, Tecnologia, Cultura e Sociedade. Nilson Soares é professor dessas disciplinas e destaca a diversidade de conhecimento como um dos skills mais importantes dos novos desenvolvedores de games. Quanto mais diverso o profissional de games puder ser, melhor. Ou seja, quanto mais ele souber de diversas áreas, melhor, porque isso aumenta tanto a versatilidade dele dentro da equipe, mas isso constrói um arcabouço, digamos assim, cultural, que vai fazer com que ele resolva os problemas e tenha soluções, né, mais criativas para aquilo que ele está desenvolvendo, para aquele produto que ele está criando. É por isso que eu acho que assim, qualquer bagagem cultural que você construa vai te ajudar, né? E jogar muito. Não dá para um cara ser cineasta sem ver muito filme. Não dá para um cara ser escritor sem ler muitos livros. Não dá para um cara ser produtor de jogos sem jogar muitos jogos. E aí, não é somente aquele jogo que você gosta de jogar. Ah, eu gosto de jogar Call of Duty, eu gosto de jogar Dota, eu gosto de jogar LoL. Então, não é jogar o que você gosta. É jogar o que você gosta, sim, mas é jogar tudo que for jogo que aparecer. Então, é conhecer jogos de esporte, é conhecer jogo do Meu Pequeno Pônei, é conhecer jogo da Barbie, é conhecer jogo de construção de cidade, é conhecer jogo que replica board game, é conhecer jogo de luta, de aventura, de gestão de recursos, simuladores. Quanto mais você expandir a sua base de conhecimento sobre o que são jogos e quais são as possibilidades dos jogos, mais criatividade você vai ter para fazer jogos que vão inovar e que vão ganhar um público e vão engajar, e tu vai encontrar aquele nicho que outras pessoas não pensaram antes. É importantíssimo. Se você nos ouviu até aqui e tem interesse em entrar nessa área, Nilson tem 2 dicas para você: jogos de tabuleiro e o domínio da língua inglesa. Jogo analógico, gente, é uma coisa incrível para quem quer produzir jogo. O jogo analógico, ele é um jogo onde você tem que rodar o algoritmo. Você tem que rodar o jogo. O computador roda o jogo para você. No jogo analógico, ele te dá as regras e você tem que executar aquilo ali. Então você tem um contato muito próximo com o que é o game design, uma aproximação muito maior com o que são as mecânicas de jogo. Isso dá uma clareza sobre o funcionamento do jogo, que é uma coisa sensacional. Então, criar criar um catálogo, uma biblioteca, um arcabouço de conhecimentos sobre jogos de tabuleiro modernos, né, é importantíssimo. E quando eu falo jogo de tabuleiro moderno, não estou falando de War, não estou falando de Banco Imobiliário, Detetive. Né, eu estou falando de Settlers of Catan, de Zombicide, de Carcassonne, Seven Wonders, Sight, Arkham Horror, qualquer jogo dessa escola de board games que veio aparecer depois desse renascimento, né, dos jogos de tabuleiro modernos, e aqui no Brasil a gente já tem vários. Infelizmente é um hobby muito caro, né, hoje em dia, mas que é importantíssimo para quem quer trabalhar com jogos, assim, ensina muita coisa. Uns 80% das mecânicas e coisas que você consegue fazer num jogo, você consegue aprender num jogo de tabuleiro, treinar e aprofundar para te preparar para a criação de jogos digitais. Agora, uma coisa que quem está querendo entrar na área tem que ouvir, que todo mundo fala e que é plenamente verdade, é inglês, velho. Tu não tens como ser um bom profissional da área de jogos ou nas áreas de tecnologia de modo geral, assim, sem inglês. Quer dizer, até tem, mas tu fechas muitas portas, sabe? Então,
aprender inglês, dominar inglês, no mínimo a leitura em inglês, mas preferencialmente a escrita também, né, e posteriormente a fala, abre muitas e muitas portas para trabalhar com games. É importantíssimo, porque você quer trabalhar com game design, você vai consultar um post-mortem para aprender com o que a galera está produzindo. O post-mortem vai estar escrito em inglês por um cara que produziu o jogo antes de você. Você vai entrar em fóruns de desenvolvedores ou tirar dúvidas sobre como corrigir um bug, a documentação vai estar em inglês. Se você quer aprender uma ferramenta, a ferramenta vai estar em inglês. Então, é a skill primária, né? É a skill básica. Além de desenvolver essas habilidades, Nilson também aponta como uma tendência de futuro para os jogos eletrônicos o conceito de multiverso. Até parece, mas não é da Marvel que a gente está falando aqui, mas sim de plataformas que, pouco a pouco, estão expandindo o conceito de jogos ao permitirem que os próprios usuários interajam e desenvolvam seus próprios games dentro das suas próprias comunidades. Em 2011 ou 2012, o Gabe Newell, o fundador da Valve, ele deu uma declaração que era mais ou menos assim: olha, a gente está mais interessado hoje em construir frameworks em cima dos quais a comunidade vai produzir conteúdo do que em fazer o jogo em si. E aí, por que o Gabe estava dizendo isso, né? Porque ele viu, na prática, dentro dos jogos deles, e um deles era o Team Fortress, como a comunidade era apaixonada pelo desenvolvimento de conteúdo para aquilo ali. E chegou um ponto, por exemplo, que o Team Fortress ele teve um fato assim, que foi bem chamativo na época, que eles lançaram uma expansão inteira, né, um DLC, uma nova temporada deles, com conteúdo completamente desenvolvido pelos jogadores. O que é que está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que a comunidade de jogadores, o fã de jogo, vai produzir muita coisa atrelada a jogo. Esse conteúdo ele pode ser um mod, ele pode ser um jogo completamente novo, ou ele pode ser um stream, né? Ou pode ser a própria lógica do esportes, né? Dos esportes, ele pode ser uma captura de tela, ele pode ser um guia. Então eu acho que essa progressão as outras mídias já fizeram há um certo tempo. Quando a gente faz aquela mudança, né, da chamada Web 2.0 e tal, que a gente na comunicação até estuda, né, a criação do prosumidor, né, o cara que ele é produtor e consumidor ao mesmo tempo, prosumer. Os videogames eles começam a ver essa mudança mais ou menos quando a gente está passando para a 7ª geração dos consoles, que é justamente o Wii U, 3DS, né, o Xbox One, o PS4. Então a gente vê essa mudança assim, de vamos dar um destaque para a produção das comunidades. Um dos exemplos mais evidentes dessa tendência é o Roblox. Para você, pai ou mãe que está vendo seu filho ou filha horas na frente da tela, Roblox pode parecer só um jogo. E mas também é muito mais. Disponível para Xbox One, PC, macOS, Android e iOS, tanto no iPhone quanto no iPad, o Roblox também é uma plataforma de criação na qual usuários podem desenvolver seus próprios jogos e até ganhar dinheiro com isso. Durante a pandemia, assim como quase todos os outros jogos, Roblox foi beneficiado com um aumento na sua procura, alcançando mais de 42 milhões de players ativos por dia, de acordo com a desenvolvedora Roblox Corporation. Essas pessoas, a maior parte jovens com menos de 16 anos, têm à sua disposição um catálogo de 15 milhões de games disponíveis na plataforma, desenvolvidos pela própria comunidade. Com gráficos tridimensionais super simples, o Roblox é uma espécie de evolução do Minecraft, um dos pioneiros no estilo que se convencionou chamar sandbox. Como numa caixa de areia de criança, você tem a liberdade e as ferramentas para criar qualquer coisa lá dentro. E como numa caixa de areia de gatos, pode sair também muita merda. Só para ter uma ideia, 80% das crianças entre 8 e 12 anos nos Estados Unidos usam Roblox ativamente. Então o negócio, assim, já existe, né? Já é coisa. E como você falou, ele tem, digamos, uma linguagem muito própria, né? Porque diferente das outras plataformas, o acesso à criação de conteúdo é muito fácil e disponível, né? Digamos, o Roblox está para jogo e experiências interativas como Instagram e TikTok estão para a criação de conteúdo multimídia, né? E isso, obviamente, muda muito como os usuários veem a experiência, né? Porque eles não só participam como consumidores, mas também como produtores. Então, e eu acho que isso tem impacto também na dinâmica das crianças em si, né? Porque elas começam a ver aquilo muito como não só como eu jogo, mas eu faço o jogo também.
E aí o impacto na indústria em si é muito grande, né? Claro que tem uma certa comodização, né? Então é muito fácil fazer jogo, então vai ter todo tipo de jogo. Mas assim como a gente vê como no próprio TikTok e no Instagram, você tem o conteúdo que é criado, digamos, pelo público mais amador, e você tem o conteúdo que é criado pelo público mais profissional e com uma certa diferença de valor de produção e de tipo de jogo que vai ser feito. Em 2021, as ações da Roblox Corporation chegaram a valorizarem até 66% no dia em que a empresa de games realizou sua abertura de capital. E a companhia agora está avaliada em cerca de 42 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 233 bilhões de reais. Para 2021, a expectativa é de 60% do aumento nas vendas, para uma faixa de 1,44 bilhão de dólares a 1,52 bilhão de dólares, ou seja, um acréscimo de aproximadamente 8 bilhões de reais. E para fixar melhor na mente do público essa noção de que Roblox não é só um jogo, a desenvolvedora recentemente apagou quase todas as menções à palavra jogo dentro do site oficial. A Roblox Corporation chama o produto de Discover, ou seja, descoberta, ou Experience, que é a experiência dentro da plataforma. A gente está pensando bastante no futuro, essa questão de metaverso, a gente precisa primeiro compreender para onde é que está indo esse novo consumidor, né? Não um consumidor como a gente, que já passou dos 30 anos, e não um consumidor que já tem seus 20 e tantos anos de idade, entendeu? A gente está começando a falar sobre os consumidores do futuro de verdade. Essa garotada que tem entre, 7 a 15 anos de idade, que se você for ver 2/3 do público teen e kids, atualmente, lá nos Estados Unidos, joga Roblox, entendeu? Então, eles é que ditam de verdade para onde é que está indo a indústria, e não a indústria que dita para onde é que eles têm que ir. E como eles estão ditando que cada vez mais eles querem se tornar cada vez mais conectados com seus amigos e gerar conteúdo dentro das plataformas de jogos, como o Roblox da vida, entendeu? Como são os metaversos. Então, sim, é bem claro para a gente, é bem claro para toda a indústria que, obviamente, não vão deixar de existir os jogos, esses jogos para console, para celular e etc., entendeu? Até porque você pode acessar o metaverso através dessas outras plataformas, mas esses consumidores, que são os consumidores do futuro, com toda certeza eles vão ditar essa nova tendência, que é essa tendência do metaverso, a você construir, ao invés de jogos e etc., você construir experiências dentro do metaverso, que são experiências que você pode jogar. Antes da gente se despedir, vou chamar o nosso quadro fixo, o Pitch de Elevador, que sempre fecha nossos episódios. A proposta é abrir nossos microfones para que uma empresa ou startup daqui do Parque Tecnológico faça sua apresentação de no máximo 1 minuto, explicando o que a empresa faz ou apresentando um produto ou protótipo. O pitch de hoje é da startup Cordel, que usa fundamentos da gamificação para impactar nos processos educativos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Rodrigo, CEO da Cordel. Com certeza você já imaginou o impacto da pandemia na educação brasileira e as consequências deixadas por ela. Somos a Cordel, uma edtech que nasceu ainda no ensino médio e que acredita em um modelo educacional mais colaborativo, e utilizando fundamentos da gamificação, desenvolvemos intervenções tecnológicas e engajadoras para instituições de ensino. Atualmente estamos desenvolvendo a Nexus, um pack de ferramentas lúdicas digitais que ajudará educadores de todo o Brasil nas aulas remotas e híbridas. Com reconhecimento na Forbes Brasil e Jornal Valor Econômico, já impactamos mais de 200 pessoas através de formações com educadores por meio do nosso guia Professor do Presente e outros jogos. Quer nos conhecer mais? Você pode nos encontrar no Instagram @somoscordel ou então em nosso site somoscordel.com.br. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Até mais, Renato! Valeu, Sara. Como sempre, foi maravilhoso estar aqui com você. E se você estiver ouvindo esse podcast jogando videogame, tamo junto, porque jogar videogame ou ouvir podcast é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas também não esquece de se vacinar lá no Porto Digital, hein, gente? Apresentação, Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rossini Barreira.